Hoje eu vou falar sobre não se acomodar e os perigos de se acomodar. E logo ao final desse vídeo você vai conseguir se prevenir para você não ficar cômodo. Gostou da ideia? Então segue o vídeo. É muito importante que o cristão não se acomode, né? Isso pode gerar vários prejuízos na sua vida espiritual, na sua intimidade com Deus, na sua intimidade com os irmãos, até mesmo no seu relacionamento com a sua família. Quando a gente fala de acomodação, né, a gente está falando de pessoas que se acostumaram com a situação que elas estão, né? Estão em um comodismo tão grande que não precisa de mudança, né? Talvez a ideia de você não estar fazendo nada, deixando que todos façam isso, talvez seja cômodo, de você não estar exercendo o dom que Deus te deu, né? Se você não está pregando a palavra, se você recebeu a palavra para você, para Deus, e você não está indo fazer aquilo que Ele pediu e de pregar, você também está sendo cômodo. E olha, vamos pensar nas coisas negativas que posso trazer. Se eu não pego a palavra, quer dizer que uma pessoa não está ouvindo, então não está vendo aquela pregação de 1 para 1. Eu já estou meio que impedindo que uma pessoa ouça da palavra por eu não estar praticando a palavra. Olha o que o comodismo pode trazer. E aí a gente vai falar um pouco sobre como não se acomodar. Eu vou dar alguns exemplos práticos. A gente tem que entender que a gente é ser humano. Quer dizer o quê? Que nós temos limitações e a gente não tem que negar isso. A gente não tem que negar que a gente tem dificuldades, tem falhas. Pelo contrário, é através do reconhecimento das nossas limitações que nós conseguimos praticar aquilo que Deus de fato pede. Então, o primeiro passo é reconhecer. Reconhece que você é limitado e que você vai precisar de esforço para fazer a vontade de Deus. Até porque você não é perfeito. Até porque você tem erros e cometeu erros. E algumas coisas que você pode fazer para não se acomodar. Leitura da Bíblia, oração, participação no culto, que é de extrema importância. Paulo orienta isso aos irmãos. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Esteja com os irmãos. Esteja ouvindo da palavra. Participe de estudos bíblicos. Isso é muito importante. Com certeza, onde você está, deve ter estudos bíblicos. E quando a gente fala de estudos bíblicos, a gente está falando de olhar para a palavra, não olhar para o homem. Ver o que a palavra diz, o que a Sagrada Escritura diz. E observar de fato o que ela fala. E observar de fato o que ela quer trazer para nós. E a gente pode pegar exemplos de personagens, de pessoas que passaram por essa terra e não se acomodaram. Abraão saiu da sua parentela, ele não sabia para onde ia. Ele não tinha, de fato, algo, e ele não se acomodou. E ele serviu a Deus, ele foi aquele que Deus chamou de amigo de Deus. E na sua fé, ele não se acomodou. Ele poderia muito bem dizer, não, eu vou ficar aqui, Senhor, meus pais têm riqueza, meus pais têm muita herança, para que eu vou sair daqui? Ele obedeceu a Deus, saiu da sua parentela. Moisés simplesmente poderia, e como tentou fazê-lo, de falar, Deus, não, eu não consigo, eu sou pesado de falha, eu não posso ir lá libertar o povo. Deus falou, não, você pode, e você vai. E ele foi. Houve uma resistência? Houve, mas ele foi. E às vezes a gente vai precisar de uma repreensão para poder seguir. Davi não se acomodou perante o gigante que apareceu perante ele. Ele não ficou cômodo ali, ele ia falando, sou guerreiro, eu não preciso fazer nada. Ele foi lá. Falei, você vem comigo com uma espada e eu vou em nome de Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. E talvez um exemplo mais recente, os apóstolos. Eles não se acomodaram, eles foram e pregaram. E hoje o Evangelho se revelou a você. Antes o Evangelho era uma coisa que foi revelado primeiro aos judeus e chegou até a gente por conta da pregação dos apóstolos. Eles não se acomodaram. Então o comodismo faz com que a palavra não seja pregada. Então é de extrema importância você seguir essa caminhada cristã e não se deixar acomodar. Quer dizer que é fácil? Não é fácil. A gente viu Davi, Moisés, Abraão tiveram suas dificuldades, tiveram suas falhas. Mas o que fez com que eles permanecessem foi o fato de, quando Deus apontava o erro deles, eles não se acomodavam perante o erro. Eles faziam o possível para que houvesse essa mudança. E lembrar também que se acomodar vai longe daquilo que Deus quer de nós. A nossa missão, o nosso propósito espiritual depende que a gente não esteja cômodo. Então, coragem. Coragem. Porque você é capaz. Deus te escolheu. E outra, quem te capacita é o Senhor. Então você confia no Senhor? Você confia no plano dele? Então não se acomode. Siga a vontade dele.
Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Te convido a assinar o canal se você estiver no YouTube. Ou se você estiver no Facebook, curte aí a nossa página. Espero que esse conteúdo te esclareça alguma coisa. Ou pelo menos te deu vontade de conhecer mais a palavra de Deus. E te convido a ser um só corpo.